Claro, oiê, Eixo Modibá, quem nos fala é Cláudia Facini, apresentadora do Eixo Jética. Bom, pessoal, hoje a gravação vai ser bem diferente de tudo que a gente já viu. Nós vamos estar num número maior de participantes, de convidados aqui trocando ideias, né? Mas antes, não posso deixar de falar da Urban Flowers, né? Para você que está aí já pensando nesse outono, no inverno chegando, o tempo esfriando, né? Dizem que são as estações que a gente fica mais bonito, que a gente se arruma. Então, vamos dar aquela caprichada no visual com a Urban Flowers, sapatos, acessórios, todos veganos, né? Desde em toda a sua cadeia de produção, desde a compra de material até chegar na mão do consumidor final, com energia limpa, com lixo zero. Então, Urban Flowers são nossos irmãos de axé. Vai vai lá no site, vai lá nas redes sociais, vê aqueles combos caprichados, Urban Flowers. E antes também, né, falar da campanha Apoia-se, que é uma maneira de apoiar nosso trabalho, a gente poder comprar, né, adquirir mais tecnologia para poder melhorar a qualidade dos podcasts que chegam até vocês. Bom, e agora vou falar. Hoje a gente vai conversar sobre a Lei 9.992. Para quem não sabe, essa é uma lei que dá direito, a princípio, a todas as religiões, sem exceção, de prestar apoio em hospitais públicos, privados, em cadeias, em hospícios, enfim. E aí a gente vai conversar, né? Que uma coisa é a lei, outra coisa é o que acontece. A gente vai conversar com as pessoas que têm vivências sobre essa lei, de como funcionam esses espaços. Primeiro, eu vou, como dizem primeiro, as damas, eu vou falar com ela, que é minha irmã, a gente já trabalhou junto pelas mulheres na cidade de Guapimirim. Ela é natural de São Paulo, reside no Rio de Janeiro há 26 anos, mulher preta, brasileira, casada, empreendedora social, guerreira, mãe e alorixá. Sua família de axé pertence à nação Quetu, é descendente do engenho velho da Casa Branca. É presidente e fundadora da instituição religiosa Sociedade Mulher Guerreira, localizada em Guapimirim. Prima pela boa articulação junto aos órgãos, sejam eles públicos ou privados, em parceria para um bom relacionamento com a sociedade, implementando projetos sociais, culturas embasando no assuntos que agregam valor à atualidade, que é a Yalorixá Mônica Diobá. E com a gente também, né, tem ele que é articulador social, líder e presidente institucional do QSCMJ, que é o Quilombo Social Carolina Maria de Jesus, e o Instituto Moju Baxé. É especialista em religiões pela FATE, Faculdade de Teologia de Roquema. Se eu tiver errado, pode me corrigir. Especialista em captação e desenvolvimento de Pótima, povos tradicionais de matriz africana, líder da Monássema, Movimento Popular Nacional dos Capelões de Matriz Africana, em prol da contratação de sacerdotes Pótima nas Forças Armadas Nacionais, Estaduais e Municipais. Alabaxé, criador e líder de terreiro do Egbé Axé Alodez, juiz de paz eclesiástico e capelão civil Pótima, ativista contra o racismo religioso, estrutural e pela defesa dos direitos humanos e direitos básicos sociais, que é o Babá Rafael Dogum. E também, gente, uma figurinha carimbada que está aqui com a gente. Ele que é um monte de coisa, mas eu falei para ele que eu ia ser muito breve na apresentação dele, que é meu irmão. ele é historiador, História da África, é Babalorixá, meu irmão Nelson Tomegê. Pessoal, bem-vindo todo mundo aqui agora. A bênção a todos, que o Sanha abençoe a todos. Todos bem? Tudo ótimo, Pai Ogum abençoe a bênção. E a Mônica? Muito obrigado. Tranquilo? Boa noite. Eu estava com o microfone fechado. Que minha mãe Obá abençoe a bênção. Meus respeitos a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a confiança de vocês.
Bom, pessoal, nós vamos falar sobre a lei, né? Eu vou começar pelo Babá Rafael, porque pela inscrição ele vai posicionar a gente um pouco melhor sobre a lei em si, e aí a gente vai conversando, porque aí a Mônica, eu sei que ela desenvolve o trabalho dentro das... Meu Deus, me socorre, gente, porque hoje tá dando um... Do sistema carcerário, né? Obrigada, Babá, obrigada. Hoje está difícil. E aí eu vou começar, então, com o Babá Rafael, tá? Babá, tem a lei existe, eu estava dando uma lida sobre ela e eu vi que ela tinha um decreto vetado, no qual que dizia que todos, incondicionalmente, de qualquer religião, teriam esses acessos. E não achei nada que tivesse um certo avanço oficialmente dentro dela. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco melhor da estrutura dessa lei, como ela está hoje, porque, confesso assim, pelo menos para mim, é algo um pouco distante, né? Fora aí a Mônica, eu não convivo com muita gente que desenvolva esse trabalho. Então, se o senhor puder explanar um pouco melhor sobre a lei, sobre a instituição dela, como ela funciona, a palavra do senhor. Certo, boa noite a todos, a todas e a todes, é uma honra, obrigado aí pelo convite. É sempre bom falar dessa lei, explanar essa lei e os impactos que essa lei trouxe aos Pótimas, né? O conceito novo de Pótima, povos tradicionais de terreiro ou de matrizes africanas, envolve todas as religiões intrarreligiosas, né, afro-brasileiras ou de matriz africanas ou genuínas brasileiras. A atividade de capelania ela existe desde 1700, né, desde o século 17 na Europa, precisamente na França. A gente passou aí por 7 constituições brasileiras e o avanço que a gente teve na Lei 9.982 dos anos 2000 foi praticamente o que a Constituição já versava, né? Hoje ela fala que a gente pode fazer parte, né, da atividade de prestação de assistência religiosa. A capelania é isso, né? Só para quem é leigo entender um pouco mais, capelania é assistência religiosa nos ambientes públicos e privados e militares. A Lei 9.982 teve esse pequeno avanço em colocar os ambientes militares como o foco da assistência religiosa nas entidades públicas e privadas. Importante ressaltar também que a lei ela não versa sobre um grupo religioso, né? A lei ela versa sobre o sacerdote, o ministro de confissão religiosa. Então, dito isso, qualquer grupo, qualquer denominação religiosa, ela pode fazer a prestação da assistência religiosa nos ambientes públicos, privados e militares. Entretanto, né, tem um porém, tem a contrapartida, a gente tem um país historicamente, né, colonizado, com estrutura racista, com um grupo opressor, né, dominante, que é um grupo religioso que faz parte aí desse projeto de colonização. E, por essa razão, esses reflexos desse projeto estrutural, desse projeto colonial, ele reflete até hoje na sociedade brasileira, fazendo com que os nossos direitos básicos, né, do direito à liberdade ao pensamento, ao livre pensamento filosófico, à liberdade de culto e de crença, isoladamente ou em público, ele seja privado. E ele vem sendo privado não só nos presídios, né, no sistema carcerário, mas também no sistema hospitalar. Hoje a gente tem um grupo ínfimo, né, no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, de capelania de terreiro. É o primeiro grupo, historicamente falando, do Brasil, que leva oferenda ao hospital, que faz prece aos orixás das entidades de Umbanda e que, após, vai aos leitos fazer essa assistência religiosa aos enfermos, aos profissionais da saúde, aos familiares e também aos próprios sacerdotes, né?
Além do sistema prisional e o sistema hospitalar, onde a capelania pode ser praticada, a gente tem um sistema agora funerário, né, onde a gente também está sendo privado dos nossos direitos de crença e de culto, né? A gente teve o caso do pai Paulo, que tentou fazer, saiu nos jornais, né, pai Pedro Paulo, que tentou fazer um ritual fúnebre, que é um ritual de assistência religiosa para o seu iniciado que ele tinha perdido, né, e acabou aquele culto sendo invadido por um culto neopentecostal, e dali houve-se um grande tumulto, a polícia precisou se fazer presente para que a ordem fosse estabelecida. E aí a gente tem, eu falei aqui, né, da capelania prisional, hoje a gente tem somente 2 terreiros, né, que é o da querida mãe Mônica, que hoje está presente, que é a Sociedade da Mulher Guerreira, que foi nossa aluna, né, tanto na parceria com a Associação Brasileira de Capelania Civil, como agora no Instituto Musbaxé, em parceria com a Única, faz um trabalho maravilhoso aí, social, por Guapimirim, né? Hoje, o terreiro da Mãe Mônica é um dos únicos inscritos de candomblé, né? De candomblé, e o terreiro da Mãe Flávia Pinto, de Umbanda, faz um trabalho social em 2 presídios femininos. Então, hoje, o sistema carcerário se resume em 90% de entidades evangélicas inscritas para fazer assistência religiosa, 2% são católicos, e esse ínfimo 0,8% até 1% são outras religiões tidas como pagãs ou de matrizes africanas, ou até espíritas kardecistas. Sistema prisional, hospitalar, funerário, a gente tem também a capelania social, que ela pode atender asilos, a sistemas de acolhimento ao menor e à criança, a população em situação de vulnerabilidade, de marginalização, pessoas em situação de rua, pessoas em situação de dependência química, por exemplo, e a capelania escolar, que ela atende ao sistema educacional tanto universitário quanto o sistema de escola de ensino médio e ensino fundamental no estudo religioso. Babá, é interessante que o senhor foi desenvolvendo sua fala, né, assim, do que a princípio seria um mundo de possibilidades. E aí eu fui pesquisar, porque a palavra capelão em si, ela vai dizer que é um sacerdote responsável pelos ofícios religiosos de uma capela, né? E aquele que puxa orações. E aí, é claro que a gente, até nessa estrutura, na nomenclatura, né, no direito, a gente está voltado numa visão ocidental, como o senhor bem começou dizendo, né? Começou em França, então a gente ainda tem a questão do pensamento do homem branco, europeu, né, em épocas de colonização. E quer dizer, e mesmo a princípio, a matriz afro, legalmente tendo acesso a fazer parte dessa estrutura, ela é vetada de uma outra forma, quer dizer, não. A lei diz isso, mas o acesso em si não é tão simples assim, né? Não é porque a lei existe que a Babá também já voltou aqui com a gente, que volta. E aí eu pergunto para o senhor, igual o senhor estava falando, bem lembrado da mãe Flávia Pinto, tem a Mônica que eu conheço, e aí vem uma pergunta também, assim, quanto dos nossos procuram, porque eu sei que passa por um treinamento, né? Ninguém vira capelão da noite para o dia. Quantos dos nossos também procuram, só tem números, alguma coisa assim, a essa formação, a querer se dedicar a isso, Babá? Então, é importante ressaltar que o desenvolvimento da assistência religiosa, a capelania em si, ela não tem uma regulamentação, obrigatoriedade de ter um curso específico, né? A gente criou um curso de capelania especificamente para povos de terreiro, porque a gente viu a necessidade e a importância de ocupar esses espaços. Mas para exercer, de fato, a capelania, que é um ato de amor ao próximo, né?
traduzindo em linguagem natural... Troca de axé, falando do nosso lugar, né? Exatamente. Para exercer a capelania, assistência religiosa, primeiro, não precisa fazer nenhum curso, não precisa ter certificado de associação ou de ordem qualquer, não precisa ser sacerdote em si. A capelania... Hoje, você disse que fez uma pesquisa sobre a palavra, né? A palavra realmente ela tem dois viés históricos. O primeiro de capa, que vem da parábola do bom samaritano, que ele pega a sua capa e acolhe aquele ferido e dá toda a assistência, e no século XVII vem de capelania, porque o rei da França, ele impõe que um padre, né, o sacerdote da época, carregue a capela até ao cenário de guerra para poder fazer a extrema unção àquelas pessoas feridas ou mortas em guerra. Hoje, a gente tem um novo conceito de capelania que está mais aderente à Constituição Federal e aos direitos básicos de culto e de crença. Embora hoje as instituições militares, a dificuldade é que elas estão presas a um decreto imperial de 1500, por incrível que pareça. Nossa. A gente viveu 7 constituições, né? A gente está na 7ª Constituição desde o Brasil Império, e hoje ainda as Forças Armadas, principalmente Marinha, Exército e Aeronáutica, né, as forças nacionais, elas estão presas a um tratado entre Brasil, Roma e França, que é de 1500, perdão, Brasil, Roma e Portugal, que é de 1500 ainda. Só que esse tratado ele fere em vários aspectos, né, a liberdade de culto e de crença, e em vários aspectos outros marcos que foram implementados aí após esse período de colonização. Assim, o caminho ainda é de muita luta, né, Babá? O caminho é de muita luta. Os números que a gente traz, por exemplo, para o sistema hospitalar, a cada 40 grupos que a gente forma, hoje a gente forma gratuitamente esses grupos de matrizes africanas, de terreiro, seja de Umbanda, de Candomblé, de Quimbanda e das nações de Candomblé, a cada 40 alunos, 5 permanecem, de fato, querendo fazer a assistência religiosa. Então, essa é a probabilidade de uma turma de saírem dali capelães, né? Capelã e capelão, assistente religioso voluntário para o sistema hospitalar, ou para o sistema funerário, ou para o sistema prisional. Então, o número é muito ínfimo. Ainda há, no nosso povo, uma certa vaidade nessa questão de ter a credencial de capelão, né, de apresentar uma credencial de capelão, de pendurar um certificado, de fazer um curso até para entender um pouco melhor, mas não de exercer de fato. Então, os números são esses, os números são ínfimos. A cada 40, 50 alunos que a gente recebe de capelania, 4 ou 5 se propõem a realmente dedicar 2 dias do seu mês para o trabalho voluntário da assistência religiosa, seja no ambiente prisional, hospitalar ou carcerário, prisional, hospitalar, ou social, ou funeral, né? E aí é aquela história, né? A gente não vai ocupando esses espaços, outros ocupam, sambam em cima da gente, e depois a gente reclama que eles estão em todos os lugares, que eles proliferam, né? Tá faltando um pouco mais disso, mas a gente veio aqui para falar sobre isso. E a Mônica, a senhora que é a mulher da vivência, do dia a dia, de entrar, eu nunca entrei, eu não tenho a menor noção, mas como que é essa questão, né, para poder... Porque eu sei que também tem que credenciar onde vai ser, onde a senhora vai prestar, não é só chegar lá, eu quero entrar aqui e levar uma palavrinha. Como é que é todo esse processo? Por onde a senhora está andando? O que anda precisando? Vamos falar das suas vivências com essas pessoas. Então, eu gosto muito de, toda vez que falo a respeito de capelania, quando o Baba Rafael está, porque eu tenho sempre a impressão que ele me deixa um gancho, né, para eu trazer a vivência, né?
inclusive até na aula, né, formamos recentemente também um grupo, né, algumas pessoas nas quais vão entrar, né, nos presídios conosco. Nós estamos num grupo de 12 pessoas, né, entre homens e mulheres. Nós escolhemos o presídio LGBT, o presídio feminino e um presídio masculino aqui próximo, um só, que é próximo de Guapimirim, que é o presídio de Magé, e os outros dois ficam lá no centro, né? Uhum. Cláudia, é tudo muito burocrático, é tudo muito difícil, e a vivência que eu tenho, né, eu vivo um pouco de dificuldade de uma vez, né? Uhum. Primeiro, a dificuldade do nosso povo de terreiro entender a necessidade de estar nos espaços para ocupar esse espaço, né? Porque ninguém chega, também criticam porque você chegou, aí eu pelo menos aqui em Guapimirim, né, não tem nenhum terreiro ocupando os espaços de poder, decisão, de fala, de deliberação aqui na cidade. Não tem ninguém. Uhum. A única que ainda está aqui com a espada em punho em cima do cavalo, literalmente, sou eu. Eu sei disso. E é difícil É difícil, porque você acaba... Eu me sinto boi de piranha, né? Outro dia até falei isso pro Rafael. Então, porque é como se a gente não representasse. Inclusive agora, né? Eu também estou desenvolvendo um trabalho, um projeto junto à Anistia Internacional, que a gente está falando sobre racismo ambiental e direitos humanos, né? Ativismo de direitos humanos, proteção para esses ativismos, que é onde a gente faz uma coletânea de tudo isso que a gente tem feito, né? Porque a gente está tendo essa capilaridade de adentrar os espaços. Especificamente na área de capelania, né? Mesmo que a gente não queira, eu digo não queira por querer, mas de foco, de direcionamento, a gente acaba tendo representatividade também na capelania escolar, né? Na capelania da assistência social, que quando a gente trata, né, dessas pessoas em vulnerabilidade, que é o que a instituição já faz naturalmente, e a parte do presídio, que tem sido muito difícil, muito burocrático, onde de conta-gotas a gente avança as fases, né? Igual uma fase de videogame, que a gente vai avançando por fase. Então, em que fase nós estamos agora, né? A fase da conclusão das novas credenciais, porque de 6 em 6 meses eles vão renovando, você tem que estar refazendo o cadastramento. Está existindo um grande problema, uma grande burocracia junto ao Detran, porque é o Detran que domina esse processo de inserir ao sistema, fazer a busca para ver se essa pessoa não está inserida em nenhum crime, faz toda a pesquisa, né, daquele capelão que vai adentrar no sistema. Então, a gente está finalizando das outras pessoas que nós vamos colocar, mas o avanço, inclusive, né, Baba Rafael, da última vez que a gente conversou para agora, é que a gente já tem meio que uma data de iniciarmos o processo, porque já entramos em contato, nos apresentamos aos diretores dos presídios, e aí a gente só está esperando dar um ok, onde a gente tem que apresentar o nosso programa. O que a gente vai fazer lá, né? Justamente por esse indicador de sermos um único terreiro, especificamente de candomblé, a fazer esse trabalho, né? Isso é muito ruim, porque a gente precisa de mais gente com a gente, né? E não é mais gente só de número de capelães, porque cada instituição tem uma cota também de capelães para colocar. Tem que vir mais terreiros, mais pessoas da mesma denominação para fazer, até para poder fazer um cinturão de proteção, porque as igrejas evangélicas,
depois eu até posso compartilhar com vocês, é que agora realmente eu não tenho como pegar esse papel, do tanto de igreja evangélica que tem lá, né? Uhum. E nós já fomos avisados que, primeiro que quando a gente adentrar, são os dias, né? Nós escolhemos, a única coisa que nós já escolhemos é o horário. Nós vamos fazer a capelania na parte da tarde. O que é a parte da tarde? Então, vamos supor, de meio-dia a 1h, eles vão almoçar, aí para-se, depois de 1 às 2, para se fazer a revista, é 1 hora de revista, e depois, no primeiro horário, após a revista, que nós vamos fazer o trabalho. É 1 hora só. Então, a gente vai ter que ficar lá esperando, né? E existe uma portaria também de regras, de tudo aquilo que você não pode levar para o presídio, né? E aí lá existe um espaço, uma sala, a gente ainda não foi, mas existe uma sala, onde o serviço vai ser, a capelania vai ser realizada. Eles já foram comunicados da nossa presença, e também a gente só pode ir em presídio que os presos não tenha nenhum preso pastor, porque existe presídio que o próprio chefe do presídio, da bandidagem, no caso, é pastor, então ele é completamente radical, então você não pode adentrar a esses espaços, até perigando a nossa própria vida, né? E então a gente, entendendo que nesses presídios a gente pode adentrar, a gente entende que queremos aplicar, né, a lei 10.639, está falando palestras, rodas de... A gente não vai fazer pregação dentro do presídio, porque a gente tem que começar bem devagar, por conta, é ruim eu falar isso, mas é da aceitação, por causa do novo, porque é um ambiente completamente dominado por pessoas que, por mais que não possa, vai lá para fazer proselitismo, vai lá para falar mal, vai lá para aqui, tem que converter aquela pessoa. E a gente sabe que tem muitos, porque eles mesmos nos falam, que tem muitos apenados que não comungam daquela fé, mas são obrigados porque eles estão sem opção, né? Então eles acabam aceitando. Então, assim, lá a SEAP não está fazendo a captação só de povos de religião de matriz africana. Também estão fazendo captação de bruxas, wiccas, de pessoas de diversas, né? Que tem uma camada de religiões não cristãs, porque às vezes ele quer sim a palavra, mas às vezes ele só quer uma conversa, ele quer entender melhor, e eles estão abertos, né, a essa situação. Então, inicialmente, a gente vai fazer esse trabalho. Nós estamos indo com 2 pesquisadores para poder, a intenção, a gente produzir mesmo um documentário, produzir um documento escrito com o olhar da nossa vivência, né, porque uma coisa somos nós, né, com os ataques dessas pessoas quando voltam, que são os bandidos de Cristo, nós estamos indo por isso, né, com esse foco da gente, na raiz do problema, adentrar os presídios para a gente poder começar a combater essa questão, né, por causa do nosso povo, aqui fora aqui em Guapimirim, graças a Deus, nós não temos esse tipo de problema, mas ali na região da Baixada, até onde o próprio meu pai de santo está, já chegou lá, né. Então, com essa ideia. Mas mesmo a gente, o perigo, chegando próximo a esses pais de santo, mesmo a gente que nós estamos numa área confortável, não sofrendo perigo, tendo que, desde agora, insistir, falar, vamos prevenir, os babás não chegam, né? Não chegam, né? Muitos mesmo de pais a gente também impulsionou na formação, levou a conscientização para se formar capelão, não tem coragem, tem medo, não quer, não vai, enfim, não entende a necessidade da gente estar nesse espaço,
né? Uhum. E ao mesmo tempo, a ideia não é só a gente ir até eles, né? Mas a gente também tem uma preocupação em projeto para quando eles saírem de lá e eles fazerem uma ressocialização, né? Dentro da nossa sociedade, porque a gente não pode estar tratando essas pessoas como ex-presidiário, né? Porque senão ele fica pagando a pena para sempre, porque ele vai ter essa marca, isso é preconceito, isso não pode, a gente não pode tratar essas pessoas dessa maneira, né? Então isso também é cultura, que a gente precisa estar se corrigindo. Então nós também temos, dentro da Sociedade da Mulher Guerreira, essa preocupação dessa reinserção social com essas pessoas que saem de lá. É um desafio? Muito, né? Muito, porque é outro mundo, é outra cultura, né? A gente que está desse lado daqui fazendo o trabalho social, nós iniciamos sim um trabalho de fazermos busca ativa, né? Irmos nesses espaços, é perigoso, mas a gente devagarinho, dentro de tudo um pouco que a gente tem feito nessa área de direitos humanos, a gente tem tentado caminhar com a capelania. Axé, axé. A senhora falando, eu estava recordando uma vez, acho que tem uns 2 anos, não lembro, a senhora fez uma campanha e aí eu fui impulsionar, a senhora precisava, acho que era de higiene pessoal, material. Enfim, aí eu divulgando e tal, pedindo diretamente, né, assim, fulano e tal, não sei o quê. E eu levei um choque, porque uma sacerdotisa botou assim: eu não ajudo essas pessoas, eu só ajudo criança, eu não ajudo esse tipo de gente e tal. Aí eu pensei, tipo de gente. E eu fiquei pensando assim, eu falei, porra, é um barracão que está no meio da Baixada. E assim, eu já fui algumas vezes lá, e quando eu falo Baixada, não é só na Baixada, eu estou falando também de um local que está cercado de comunidades muito pobres, entende o que eu estou falando? E eu pensando, falei assim, certamente ela convive com muita gente que foi presa e tal. Tem uns estudos que a Carla Cotirene até se baseou também, escreve sobre isso, que ela fala que a maioria das mulheres, no caso, né, que são presas, elas se envolvem geralmente por relações afetivas, né? Do que a relação de poder. O homem, geralmente, nesses campos, claro, são vários assuntos, mas assim, em números, em estudos, os homens têm uma certa relação de poder com o tráfico. E as mulheres é mais de relações afetivas. E aí a gente começa a ver, os homens vão presos. Eu morei na Ilha de Tamaracá, onde tem presídios e tal, e assim, presídios masculinos. A fila de mulheres, né? Mulheres, mães, irmãs, filhas, não abandonam. Mas a gente não vê isso, que a mulher foi presa muitas vezes, que foi arrolada nessas condições, e porque assim, a gente não ouve falar assim, em todo lugar que tem uma mulher comandando o tráfico que está na frente, que vai para o tiro e porrada de bomba. E aí eu fico pensando sobre isso de nós, como matriz afro, pessoas que falam de axé, que falam de troca, ser radical nesse ponto, sabe? E aí vocês dizendo essa questão, igual o Babá falou, as pessoas querem o título, mas não querem, de fato, ir, né? Botar a mão na massa e dar assistência. Nessa hora, e aí eu entendo tudo que a senhora falou, mas eu vou dar uma de Babá Sidney. Eu acho que a gente tem que começar a ser um pouco proselitista também, porque parece que se não for assim, a galera não entende, não anda, não avança. Entende? Igual a senhora está falando, que a senhora tem todo um trabalho para poder entrar, para saber como vai dialogar com essas pessoas. A senhora, de certa forma, eu vejo que essa colocação de dizer para a senhora vai adentrar aqui, mas tem o desculpa do riso, mas do pastor, né, que está lá cumprindo pena. Quer dizer, ele vai fazer o proselitismo, ele vai convencer, quer dizer, isso é uma ameaça, dizer para a senhora tem que ter cuidado, e aí a senhora está pensando na galera que quando sair tem um amparo,
Por que a gente não pode ser proselitista de certa forma, sabe? Na verdade, Cláudia, o que eu quis dizer é o seguinte, que nós fomos informados que tem presos, né, apenados, que a gente tem que falar, que é aquele cara que provavelmente nunca mais vai sair lá de dentro, de tanta coisa que ele aprontou, e ele se converteu, e ele virou pastor, e ele está fundando a própria igreja dentro do presídio. É desse cara que eu estou falando. Então, a lei é a dele, não tem outra, é só dele, entendeu? Isso a gente já tem conhecimento de que nesses espaços não há espaço nem para outra igreja. Também um outro pastor ir lá falar, a regra é uma só, que é a desse cidadão, entendeu? Então, existem, no caso, presídios que acontece isso, né? E isso acontece da gente com a nossa própria vida em risco, né? Agora, nos presídios nós vamos trabalhar, por exemplo, o LGBT, que é um presídio só masculino. O LGBT que a gente vai é o masculino. O feminino, mesmo que tiver mulheres lésbicas, elas vivem todas juntas lá, independente delas, né? É feminino, é um só. E um masculino, que é o daqui de Magé, né? A gente escolheu porque, não só porque nos foi recomendado, mas também para, inicialmente, eu não sei muito o perfil, se é semiaberto, se é fechado, a gente ainda não sabe, né? Mas são espaços que a gente tem condição de estar iniciando o trabalho, né, de capelania, e também nos foi solicitado a imersão junto ao Degase, que diz que lá é pior ainda, pior que muito presídio mesmo, das crianças infratoras, porque trabalhar com criança também é meu forte, que a gente está dentro do Conselho da Criança, então a gente também faz um trabalho junto à criança e ao adolescente. Então, que são pessoas sem perspectivas nenhuma de futuro, essas crianças, né? Então, a ideia não é levar a religião em si, mas é demonstrar que nós somos da religião e a gente tem que combater, na verdade, o racismo, porque lá nos presídios, falando, né, de políticas públicas, a sua grande maioria é negra, né? O negro já é automaticamente visado nesses espaços para ser encarcerado, né? Essas pessoas não têm consciência racial, não têm consciência nenhuma de lei, de política, de nada, para dizer que o racismo é o sistema, tá na estrutura, né? E por que também que aonde falhou para ele estar ali. Então a gente quer levar a educação, quer levar a cultura. E eu não tenho como. A gente desenhou um programa minimamente para se aplicar, porque a gente não sabe o que nós vamos encontrar pela frente. E tem mais. Um dos motivos também que está demorando para a gente iniciar o trabalho, nós fomos acometidos pela pandemia, então, devido às questões sanitárias, todo esse programa foi impedido, né? Então tivemos 2 anos de pandemia até que tudo foi suspenso. E o outro problema foi o ex-presidente, né? O ex-presidente que simplesmente não previu nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de aporte para a segurança e para a questão de vacinar as pessoas, a vacinação das pessoas. Você está me entendendo? Então, isso também atrapalhou. Sim, sim. E ainda ficam chateados quando a gente fala de uma política de genocídio, né? Babatomegê, o senhor, que é da linha do tiro, porrada e bomba. Não é verdade. Depois de toda essa aula de história que a gente teve, de direito, teve um podcast que eu gravei com o doutor Édio, e ele falando das leis, né, e provando que as leis existem, que a gente precisa se organizar um pouco mais para ter acesso, para saber
e para conseguir fazer com que elas sejam aplicadas. Isso é um ponto. E num outro episódio, eu falando com o irmão Marcelo Monteiro, a gente estava falando sobre como funciona o sistema político no país, né? Como ele se organiza para eleições, aquela coisa toda. E ele soltou uma fala que eu achei muito interessante. E esse final de semana eu estava no Candomblé, que eu lembrei dessa fala. O Marcelo Monteiro, ele dizia o seguinte: por que nos intervalos de Candomblé, né? Enfim, nesses intervalos que vai montar o orixá, aquela coisa toda, né? Que a gente estica a perna, toma uma água. Por que a gente não se organiza para alguns debates sobre saúde, sobre educação, sobre política? Política que eu estou falando não é levar político para dentro do terreiro para dizer, olha, vota em mim, mas para os nossos entenderem que não basta votar no sacerdote tal que está dentro de um partido que é majoritariamente evangélico, entendeu? Não adianta os nossos votar numa pessoa que ajudou, botou uma telha no barracão, mas que não é dos nossos. Enfim, a gente conseguir entender um pouco mais como usar os nossos votos. E aí ele estava falando por que não isso. E aí, quando eu estava no intervalo sábado do Candomblé, eu lembrei dessa situação. E aí, Tomé, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre como conscientizar o nosso povo sobre essa questão carcerária, porque, como eu falei, né, nós pedindo ajuda, uma já falou que não ajudava esse tipo de pessoa. Então, assim, a fala é sua. Pô, mas tu já me queimou no início, né? Quer dizer que eu sou o cara do tiro, porrada e bomba, né? Quer dizer, tu já me queimou no início. Agora eu vou Não, ter que seguir essa linha para, né, para fazer manter a jus pose. a, né? Tenho que manter a minha fama de mal, como tem o livro do Erasmo, né? Exato. Mas eu acho, na verdade, eu tenho visto que tem algumas questões aí. Uma delas é a má formação que nós temos. E olha só, eu falo com muita tranquilidade. Talvez 80% das casas que existem hoje de Candomblé e Umbanda não deveriam existir. Simples assim. As pessoas não têm a mínima formação ética, religiosa e moral para manterem as suas casas. Virou um samba louco. Estão, enfim, fazendo coisas que Deus duvida. Mas quando nós olhamos lá para a história, e eu acho que falta muito isso, falta discutir história, a formação, nós discutimos isso num episódio de um podcast aqui, né? A formação da Casa Branca, por exemplo, é uma questão política extremamente importante de discutir. Porque se alguém acha que a igreja da Barroquinha, né, tem esse nome porque lá na Bahia acaba tendo um sotaque, mas é uma igreja barroca, de, né, contornos barrocos. Barroco é um estilo arquitetônico, e que lá tomou esse outro nome, Barroquinha, é uma igreja barroquinha. Se alguém acha que a passagem do Engenho Velho, né, que hoje é o Engenho Velho, pela Barroquinha foi uma concessão da igreja, está errado. Nós tínhamos lá uma população, como tem até hoje, né, majoritariamente negra, e essas mulheres, elas bancavam. Vai buscar nas histórias, meus irmãos que estão ouvindo o podcast, elas bancavam a igreja. Bancavam. As mulheres de ganho, os homens, né, que saíam para vender, elas bancavam. E tem um motivo muito importante. Para nós, enquanto sacerdotes, enquanto religiosos, seja lá o nível que for, nós temos algumas coisas importantes. Uma, cuidar dos mais velhos. Isso é um dos pilares. Cuidar das crianças. Cuidar dos doentes. Promover
uma adequação, uma alimentação, ou seja, nós somos promotores, né, da segurança alimentar. Um outro ponto, o enterramento, porque para nós, pelo menos foi isso que eu aprendi, nós voltamos para a nossa terra matriz, né, nossa terra originária, sendo enterrado. Nós não podemos ser cremados. Uhum. E essas mulheres bancavam a igreja porque, naquele tempo, o corpo do escravizado não tinha valor algum. Então, não se enterrava. Até porque achavam, e foi a própria Igreja Católica que escreveu isso numa bula papal, numa carta, num documento papal, que viabilizou a escravidão, falando que aquelas pessoas que ali estavam para serem escravizados, eles deviam ser escravizados para pagarem os seus pecados. Pecados esses que eles nunca souberam, nunca reconheceram, não faz parte da nossa cultura. Então, quando nós pensamos nesses pilares, a questão do enterramento, nós temos nossos próprios ritos. A questão do cuidar dos mais velhos, para aquele momento lá, era absurdo, porque eles tinham uma outra cultura. O mais velho, naquele momento, os idosos daquele momento, eram abandonados ao relento. Então, se nós não entendemos que a construção da Casa Branca, que é um marco, se deu para formar ali um grupo de manutenção da sua cultura, porque, como uma vez falou para mim o finado José Flávio Pessoa de Barros, nós não entramos na casa de Ogum, no quarto do Ogum. Não, é muito mais do que isso. Nós entramos na cultura de Ogum a hora que nós entramos ali, porque tem várias cidades representadas dentro daquele quarto e assim ocorre com todos os outros. Então, nos falta apresentar a essas pessoas essa cultura, porque quando nós falamos do empoderamento feminino, hoje eu falei com a mãe Mônica de Obá, vá assistir o Manifesto Elecô, porque fala do início ao fim de uma mulher guerreira, do empoderamento feminino, do quanto as mulheres são necessariamente, não é que queiram, não, necessariamente elas são guerreiras. E isso vem lá de trás, vem da nossa cultura. O que está no Brasil hoje é a nossa cultura, é a cultura preta, é a cultura que veio com os escravizados. Então, por que eu falo que 80% não precisava existir? Porque 80% não tem essa cultura, não conhece isso, não discute isso, não ensina isso para os seus mais novos, ensina dar coió nos outros, ensina a fazer coisas que não tem nada a ver com a nossa cultura, que a nossa cultura é de acolhimento. E aí, eu falo diretamente sobre o serviço de capelania. Se nós brigamos tanto, desde lá de trás, para ter os nossos ritos, se nós brigamos tanto, desde lá de trás, para que os nossos doentes pudessem ser cuidados, e lá atrás eles eram cuidados pelos padres ou pelos militares, que era quem, né, dispunha da ciência, da medicina daquele momento, por que hoje nós não continuamos tendo essa ideia, essa mesma cultura? Porque falta base, falta nós conversarmos, falta ensinar isso aos nossos filhos. Algumas casas, graças a Deus, fazem. Essas casas que fazem não têm medo de abrir o espaço da sua casa para receber um político ou usar esse tempo, que é um tempo ocioso, para falar sobre cultura. Isso é importante. Porque nem sempre as pessoas que vão ali no candomblé conhecem, por exemplo, a história de Xangô. Por que eu estou aqui vendo uma fogueira? Olha, que linda a fogueira. Não, mas tem uma história por trás disso. E as pessoas não fazem isso porque eles têm medo. Eles têm medo, principalmente, de que esse filho faça alguma pergunta para ele e ele não saiba responder. Ou, quando responde com umas historinhas tão infantis a respeito de orixá, a respeito de... né? Eles fantasiam tantas coisas, e quando você mergulha um pouquinho, você sai do raso, daquele candomblé raso, onde as pessoas estão preocupadas
que roupa meu orixá vai vestir hoje. O orixá vem para a sala vestido de murim e está tudo certo. Ele vem com uma saia, um pano no peito e está tudo certo. E aí você vê o medo que essas pessoas têm. Por isso eu penso que nós não temos mais institutos, nós não temos mais pessoas com a vontade de fazer, porque para ter vontade de fazer você tem que se conhecer enquanto participante de uma cultura. Daí a minha grande questão. Nós, da minha casa, estamos formalizando o nosso instituto, que é o Instituto Omilonan. E a ideia é só essa, é trabalhar com cultura. E eu vejo que esse movimento acontece na minha casa porque eu tenho conhecimento e eu fui muito, muito, muito feliz porque minha mãe de santo, a finada mãe de santo, e a Gisele, me ensinou isso, e meu pai Márcio de Jagum, é um homem que trabalha isso diariamente. E falta a essas pessoas que estão aí com 80% dessas casas criar nas pessoas esses vínculos com a cultura, com a própria cultura. Não é com a cultura de alisar o cabelinho porque é modinha. Não, é usar o afro, é usar aquele cabelão lindo. Enfim, a gente precisa discutir mais cultura, a gente precisa discutir mais esse básico, sabe? Formar essas pessoas, esses sacerdotes, com uma consciência de classe. Certa vez eu ouvi, se não me engano, é do Malcolm X, eu acho que é um desses grandes, não me lembro agora, que nós poderíamos ter salvo muito mais pessoas da escravidão se eles soubessem que eles eram escravos. Então, nós precisamos dar consciência de classe, falar sobre cultura para que a gente possa ter um movimento natural das pessoas se interessarem, por exemplo, pela capelania, porque eles se reconhecem importantes enquanto agentes dessa passagem, de dar esse conforto espiritual, ou de fazer as rezas para celebrar ou para suplicar pela saúde de alguém. Me parece que falta isso, sabe? Me parece muito que está faltando isso. A gente fazer o trabalho de base, de conversar base com essas pessoas. E, sinceramente, eu não vou mudar minha fala, né? A Cláudia já falou sobre isso, né? Tiro, porrada e bomba. Continuo achando. Até porque, se você pegar a estrutura familiar, né, que chegou aqui, dá uma olhada no Instagram do Axel Chumaré, eles estão publicando cargos. Tem trocentos milhões de cargos. Ou seja, ali a gente está falando de várias necessidades que uma casa tem. Então, teoricamente, as casas deveriam ter seus cargos dentro de casa. Mas as pessoas estão muito preocupadas em ganhar dinheiro explorando o outro enquanto sacerdote. E aí fica feio, né? Já que você falou que eu sou porrada, tiro e bomba, a culpa é sua. Não, mas eu achei muito bem colocado, porque eu penso muito sobre isso. São poucas as casas. Aí a Mônica, eu sei onde é o barracão dela, conheço outros barracões no entorno, né? Conheci a Mônica, nós estávamos envolvidas na Secretaria da Mulher, né? Justamente fazendo política pública para mulheres em Guapi. Mas são poucos, a gente tem resistência até quando a gente vai conversar com irmãos sobre o que a gente está conversando aqui, sabe? Outro dia eu fui questionada, assim, tipo, você não tem seguidores, você não sei o que e tal. Eu falei, eu sei. Mas por quê? Porque a gente está conversando aqui sobre pautas que exigem reflexões e ações. E eu tenho muita consciência que se eu tivesse colocando, né, a pombogira que está de salto alto, sei lá, a Oxum que está partindo bolo de aniversário e tantas outras coisas que a gente sabe, eu estava bombando. Estaria lotada de seguidores. Sim, então, assim, não é... E quando eu digo que esse podcast, gente,
eu compartilho com outros. Mas, na verdade, são minhas reflexões, que aí eu vou lendo, por exemplo, a questão do sistema carcerário, eu fui pensar sobre isso lendo Carla Cottirene, porque eu juro, o meu lugar, aí entra toda aquela questão, né? O meu lugar de mulher branca, não viver numa... Pode falar, Iá, pode abrir seu microfone. Deixa... Iá, pode falar. Não, então, e ela falou ontem, eu vi ela comentando sobre o racismo, justamente dentro do sistema carcerário, mas, e você também agora citou o Conselho da Mulher. Você vê, Cláudia, agora que está finalizando o nosso mandato, depois daquilo, eu botei fogo em Guapimirim, né, de muitas coisas que fizemos. Mas é um fogo que tem muitos extintores querendo me apagar, querendo não deixar, esconder os fósforos, os combustíveis da minha frente, entendeu? Fazendo frente mesmo de boicote, boicotando a instituição. Eu sempre falo, e o canal que me derem espaço, eu sempre vou fazer essa denúncia. E as pessoas não querem falar sobre racismo, não querem falar sobre o que está na frente, o que precisa ser discutido e mudado. Os nossos não querem chegar, não querem falar, como bem colocou, né, o Babato Meji, essa situação toda que nós estamos vivendo, né, latente, precisando de gente para poder, que são casas muito numerosas, né, e que têm obrigação de educar ou reeducar os seus filhos. A gente vê que nosso povo votou em Bolsonaro, que nosso povo falando um monte de besteira por aí, politicamente, né, e, ao mesmo tempo, agora, a gente vai falar sobre o plano municipal para as mulheres. Eles falam de tudo, mas eles não falam sobre a população negra e eles não falam sobre o sistema carcerário aqui em Guapimirim. Aí tem sempre que eu, sendo sempre a chata, aquela, né, que estraga a festa, para poder sempre lembrar que eles não falam sobre isso, né? Não fala sobre isso, porque eu não estou nem falando da questão de religião de matriz africana, não estou entrando em contexto religioso. Estou falando porque o certo é que, se as igrejas estão presentes em todos esses espaços e falando sobre, puxando, né, brasa para sua sardinha, estou eu lá para também, pelo menos aqui em Guapimirim, para defender o nosso, né? Uhum. Mas ninguém está falando, ninguém quer discutir, né? E quem, às vezes, o nosso igual, que está lá, também não fala. Ele também não fala, né? Então, é muito difícil, é muito cansativo, né, porque... Ou se é quilomba, não quer problema com o governo, não quer ficar com a cara estampada para dizer que brigou, você está entendendo? As pessoas também não querem se expor. Então, é muito... A gente, que nem o Babá, concordo, a gente precisa fazer alguma coisa de reeducação, né? Todas as pautas, eu procuro, tá? Se a gente vai falar, por exemplo, de agroecologia, que agora tem agroecologia, eu vou estar falando da agroecologia, sustentabilidade, o tema voltado para o nosso. Porque eu acho que a gente tem que começar da gente o exemplo. Sim. O que você está fazendo como exemplo? Como é que você se posiciona? Como é que você pensa? Né? Então, eu não espero pelo outro, eu procuro eu mesma me posicionar. E aonde eu não me posiciono, eu me uno. Olha, eu não faço isso, mas eu gostaria de colaborar com tal coisa. Então, eu acho que essa educação, eu acho que um fazendo, o outro fazendo, a gente, de repente, consegue, né? Algum resultado melhor, porque é uma luta muito cansativa, muito desigual, né? E você não ver o seu irmão fazendo o errado, né? Falando mesmo desse tema de sustentabilidade, só para fechar a minha fala, por exemplo, né? Que também já vamos entrar em outro tema. A gente fala aqui, nós estamos numa área de preservação em Guapimirim, por exemplo, né? Eu estou combatendo o racismo de todas as formas. Aí, de repente, alguém põe um despacho perto aqui da minha casa, aqueles despachos cinematográficos,
como é que eu provo que não fui eu que fiz aquilo? Uhum. Né? Então, é muito complicado, porque como é que você reeduca o seu irmão? Como é que você alerta o seu irmão? Como é que você traz o seu irmão para o debate? Ou então, você está falando de uma maneira que ele também não se sinta ofendido. Então, é um grande desafio, né? Eu, pelo menos, me vejo nessa posição. Babá Rafael, gostaria de ouvir o senhor com os seus trabalhos dentro do Moju Baxé, das suas ações, né? Como o senhor... gostei muito de saber do senhor orientando, né, os que chegam até o senhor para poder pensar em exercitar esse trabalho. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais de como ter acesso, de como chegar... nível, desenho, sabe? Endereço, local, como é que acontece, quanto tempo que leva, para a gente poder entender essa estrutura, se há algum trabalho do Moju Baxé de levar, como se fosse uma cartilha, e palestrar em outros espaços sobre isso, ou se esses espaços têm que ir até o Moju Baxé. Como é que é isso? Por favor, nos explique. Eu estou literalmente leiga, perguntando, porque vai que alguém que escute esse podcast fala assim, me identifiquei, quero me unir a isso, e vamos trabalhar em cima disso, vamos à montanha também, né? Já que Maomé não vai à montanha, vamos levar a montanha, então, para o Maomé, né? Por favor, Babá, fale sobre isso, sobre esse trabalho. Vou pegar um gancho do Babá Tomegê, né? Meu irmão de cabeça, de Ogum também. A gente é aguerrido nas lutas, né? E as lutas são muitas. Então, o Instituto Moju Baxé ele vem desde 2017, 2018, por aí, nessa pegada não só de capelania, mas da função de juiz de paz eclesiástico, que é capacitar sacerdotes de Umbanda e Candomblé e terreiro em geral, porque quando a gente fala em religiões intra-religiosas, né, de matrizes africanas, a gente está falando de mais de 20 cultos e crenças e práticas religiosas diferentes existentes hoje no Brasil, só ligada aos cultos indígenas, aos cultos afro-brasileiros e aos cultos de matriz africanas e de povos originários. Então, são mais de 20 religiões ligadas aos povos tradicionais. Então, hoje o Instituto Moju Baxé está em processo de aquilombamento, por isso que é Quilombo Social Carolina Maria de Jesus, para a gente poder atender a população, né, em situação de vulnerabilidade, mas ainda com a razão social Instituto Moju Baxé, para a gente não perder o nosso legado de 2017 até agora. A gente tem feito através do nosso canal, né, das nossas redes sociais, @Instituto Moju Baxé, tanto no Instagram quanto no Facebook, ações afirmativas, treinamentos, tanto na área litúrgica quanto nessas áreas de afirmações dos nossos direitos já garantidos, né? E também a gente está fazendo a parceria aí com a Prefeitura do Rio para que a gente possa levar esses assuntos de relevância pótima, né, povos tradicionais de terreiro, para a sociedade civil em geral, principalmente para funcionários, servidores municipais, servidores públicos que desconhecem os povos originários, né? Os povos indígenas, quais são as nossas tradições, os povos de matriz africana e de terreiro, quais são as nossas tradições, os povos quilombolas. Eu me assustei muito numa reunião com a Secretaria de Assistência Social, quando eles não sabiam, quando eu falava Pótima, eles anotavam, aí eu percebi que eles não sabiam o que era Pótima. E aí percebi que pior, eles não sabiam nada de povos originários, e por isso eles pediram para a gente criar um curso sobre isso. Agora, para capelão civil e para juiz de paz eclesiástico, que é o celebrante de casamento, a gente faz lá pela página do Instituto as inscrições. Para a capelania, a gente tem feito voluntariamente, para o juiz de paz tem uma certa taxa, porque a gente tem um custo, né, do curso, a gente não tem ainda a ajuda do governo, por isso que a gente está em processo de aquilombamento para oferecer tudo isso gratuitamente para o nosso povo. Eu gostaria de voltar à pauta, né, que é a Lei 9.982,
e entendermos como que a gente chegou aqui, qual a importância da capelania. Nesses cursos, de 2018 até 2023, a gente deve ter formado pelo menos 600 pessoas de terreiro em capelania civil em todo o Brasil. Dessas 600 pessoas credenciadas, que estavam ao fim de credenciais e certificados, 5%, 3% realmente estão fazendo algum tipo de trabalho, né? Então, o que eu quero deixar de alerta aqui? A importância da atividade de capelania, tanto no ambiente prisional, de onde partem os ataques aos pótimas e às pessoas de terreiro, né? A gente tem uma linha do tempo aí, que a gente começa com a demonização das religiões de matriz africanas, em que a capelania, no Tratado Imperial, né, entre Roma, Portugal e Brasil, ela vai da Constituição de 1824 até a quarta Constituição. A primeira Constituição foi em 24, a segunda em 1891, a terceira em 1934, que é o Brasil República, né, o segundo Brasil República, e a quarta, o Brasil Estado Novo. Até aí não havia-se figura de capelania que não fosse o pastor pelo Tratado Imperial Brasil-Roma. Só que depois disso a gente teve diversos legados, né, da área de direito, diversos marcos legais que nos dão o direito a estarmos dentro do hospital, a estarmos dentro do presídio, a estarmos em uma universidade, em uma escola para o ensino religioso, ou aplicabilidade da Lei 10.639, como a própria mãe Mônica de Jeová mencionou, que vai tentar fazer isso nos presídios. Somente em 1944 é que se abre um edital público para capelão, e se abre de 44 até 2023, o atual edital, a prova será agora no dia 20, aliás, as inscrições serão agora no dia 27, de 1944 a 2023, somente pastores e padres. O edital ele já é preciso e já indica, já segrega qual é o segmento que deve ocupar aquele cargo. Isso do ponto de vista legal, a gente considera inconstitucional, imoral, se a gente for olhar pela legislação da administração pública, né? Inconstitucional. E aí, o primeiro pastor em 44 foi o pastor da Igreja Batista, João Filson, ele foi do Exército Brasileiro. Depois disso, não houve mais nenhuma representatividade que não fosse do grupo cristão, seja evangélico, seja pastor, dentro dessas instituições militares. Qual o problema disso, né? Aí a gente está falando de um problema da instituição militar, mas vamos falar de um problema como um todo, né? Do sistema do projeto colonial até os dias de hoje. O Brasil colônia, ele nos trouxe o processo de escravidão, né? E de demonização, de mistificação, de inferiorização de tudo que era do negro. Então, nos puseram um alvo, principalmente nas nossas religiões, né? Isso se perpetuou até hoje. Por quê? Hoje, quando a gente sobe a um leito de hospital, o que a gente vê é o grupo cristão fundamentalista evangelizando os pacientes. Esse não é o novo conceito de capelania. Isso fere os direitos básicos de liberdade de culto e de crença, assim como no ambiente funerário, como aconteceu com o pai Pedro Paulo, que foi a imprensa, né, mas há casos subnotificados que são muitos, né? Eu mesmo tenho filhos e filhas de santo que foram enterrar os pais que eram sacerdotes de Umbanda ou de outros segmentos de matriz africana e também tiveram o velório invadido por grupos fundamentalistas. O que o Instituto Monge Baxé, enquanto quilombo também social, tem feito? Diálogo com o CONEPLIR, com o Conselho Estadual de Liberdade e Promoção do Estado do Rio de Janeiro. A gente vai ter agora um diálogo, até convido antecipadamente a nossa querida mãe Mônica de Jeová, né, para esse diálogo. A gente vai publicar em Diário Oficial com o CEAP sobre... Não os problemas a gente já sabe, se chama racismo religioso. A gente do Quilombo e do Instituto Monge Baxé, a gente vai levar soluções, já que o Estado não está
tendo esse olhar de solução para os povos tradicionais de terreiro. Da mesma forma, a gente teve um diálogo com a CEDUC. A partir de agora, vai abrir agora em julho um chamado também do CONEPLIR, mas o edital vai ser pela Secretaria de Educação, para instituições de matrizes africanas se cadastrarem na CEDUC para testarem os seus sacerdotes a participarem do concurso público para professor religioso do Estado. Isso é importante. Então, o que o Quilombo, o que o IEM tem feito? São essas ações. A gente hoje tem um cenário político que não mudou muito. A gente tem essa falsa sensação que trocou aí a presidência e a gente se livrou do problema. Não, a filosofia do governo fundamentalista ficou. Ficou na Casa Legislativa estadual, quer dizer, a maioria dos deputados votados foram fundamentalistas, a maioria dos senadores votados são fundamentalistas e a maioria da Câmara Federal é fundamentalista. Então, hoje, levar uma pauta para aprovação que seja social, que seja de povos originários de matriz africana, é muito difícil de aprovação. A gente tentou ir por esse viés de tentar audiências públicas. Hoje a gente entendeu que a gente precisa ganhar força. E qual é a força que a gente tem buscado? São esses conselhos que têm o papel de nos representar enquanto Estado, enquanto sociedade civil. Então, o CONEPLIR, assim como o COMPLIR, que hoje quem está à frente é o nosso amado, querido Babá Márcio de Jagum, tem nos proporcionado diálogos com as secretarias. A gente vai chamar a Rio Pax para uma conversa sobre... a Rio Pax hoje é a administradora dos cemitérios no estado do Rio de Janeiro, e ela contratou grupos fundamentalistas, né, da religião opressora, para poder fazer essa prática que é criminosa, que é invadir é uma dor dupla, né? A dor de perder o seu ente querido de terreiro e a dor tripla, aliás, a dor de ser cerceado do seu direito, né, de fazer. Agora, Babá, só um adendo que eu estava pensando em chegar nisso, o senhor tocou numa ferida aí. Conversando certo dia aí com o Babá Márcio, estávamos conversando com uma Ialorixá, que ela estava questionando, pensando sobre ela gostaria de, como ela nasceu em casa, os filhos nasceram em casa, ela é doula e tal, ela estava pensando sobre a questão de enterrar, ela não gostaria de ir para o cemitério, e ela estava perguntando, né, como seria isso na visão da religião, isso nos trâmites legais, até porque ele é advogado. E aí o Babá Márcio, eis que soltou uma pérola que eu falei, nossa, não sabia. Que aí ele falando que cada estado tem o seu regimento em questões de enterros. E aí, eis que fico sabendo que o estado do Rio de Janeiro, que os cemitérios são cuidados, corre editais. Privatizados. E aí também os que são públicos têm editais para administração, e eis que eu só não vou falar o nome do pastor, porque realmente eu não quero falar o nome errado, mas quem tem essa licença de cuidado do hospital público é um pastor. E aí entra aquilo, quer dizer, eu sou macumbeiro, o hospital é público, o cara vai, o cara é fundamentalista, né? E aí, como o senhor tocou agora nisso, como é que fica essa questão? Assim, claro, que é uma pergunta já de resposta, que é dizer, Babá, influencia? Você vai dizer sim, né? E como é que faz, já que uma vez esse cara tem o direito, ele entrou no edital, ele ganhou a licença, não é licenciatura não, como é que fala, Babá? É licenciatura não? Ele ganhou a licitação para poder administrar o cemitério, né? A administração do grupo do cemitério. E aí que meio fica uma lei paralela dentro dos cemitérios, né? Então, o que a gente tem que entender é também a hierarquia das legislações, né? A gente tem a Carta Magna, que é a nossa Constituição, a gente tem os tratados internacionais
E aí a gente tem as leis estaduais, as municipais, e esses regulamentos e essas minutas de contrato da administração pública. Só que o contrato da administração pública, ela não pode ferir a legislação, assim como ela não pode ferir o âmbito do município, do estado e da União. Então, assim, o que eu digo para os pótimas é: o artigo 18º da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 versa: toda pessoa tem direito de pensamento, consciência, religião, de manifestá-la isoladamente ou em público. Artigo 2º da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Crimes Correlacionados, 2022, né? Isso é recente. Todo ser humano é igual perante a lei. Possui igual direito à prestação contra o racismo religioso, tá? Isso está lá no tratado que o Brasil participa interamericano, tá? Contra o racismo religioso, contra a discriminação racial e todas as formas correlacionadas de intolerância, em qualquer esfera da sua vida pública ou privada. Eu vou chegar na resposta. O decreto federal nasce, 10.932, né, de 2022, nasce do Tratado Interamericano. Ele tem um caput, né, um verso, um parágrafo que fala a mesma coisa que o Tratado Interamericano. A gente tem o artigo 5º da Constituição de 88, né, eu disse que a gente teve aí de 1828 até 1988, 7 constituições. A atual é a de 88, ela versa no seu artigo 5º, inciso 6º, sobre que é inviolável a liberdade de culto e de consciência de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. E aí, quando a gente fala em local de culto para pótimas, nós temos rituais fúnebres próprios. O nosso local de culto, naquele momento de dor, é ali no cemitério, naquele momento. No momento que a gente está, digamos, arriando um trabalho, né, como é popularmente conhecido, aquela encruzilhada é o nosso momento de culto, aquele mato é o nosso local de culto, aquela cachoeira é o nosso local de culto. Nós somos cultuadores de natureza. O orixá é força da natureza, portanto, a natureza é nosso lugar de culto. A gente não pode ser tolhido, cerceado dos nossos direitos em qualquer lugar, seja aberto ou fechado. E, por fim, o decreto 7.039, que é de 2009, ele cria o Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, ele versa as mesmas coisas que a Declaração Universal, então não vou repetir, que é o respeito à liberdade de crença, à diversidade, o direito do Estado laico. E como a gente combate isso, né? A senhora falou, como é que um pastor ganha, né, a licitação fundamentalista, e como é que a gente vai combater isso, né? Porque o racismo religioso, ele só cresce da pós-abolição para cá, né? A gente fez até uma linha do tempo da demonização das religiões de matrizes africanas, que chega aqui neste momento em que um pastor ganha uma licitação para administrar todos os cemitérios do Estado. Então, ela começa lá nos anos 90, com a publicação do livro Orixás, Caboclos e Guias, que esse livro, escrito, né, por Edir Macedo, já propõe a demonização das nossas tradições, das nossas entidades sagradas, dos nossos orixás sagrados. Nos anos 2000, se aprova a lei da capelania, mas não se enganem. Essa lei dos anos 2000, ela foi aprovada pela bancada evangélica. Os evangélicos se apropriam justamente para adentrarem aos presídios. O foco era os presídios, aqui no Rio de Janeiro, principalmente. Para quê? Para que ali foi praticado o proselitismo negativo, né? E a prática de racismo religioso, de demonização, de inferiorização das religiões de matrizes africanas. Então, se a gente pegar a estatística de crime contra pótimas dos anos 2000 até as datas de hoje, a gente vai, por coincidência ou não, esbarrar em números de crescimento da violência contra pótimas de 2000, aliás, de 97, que é a publicação desse livro, né, do Edir Macedo, até os dias de hoje. Então, em 2008 e 2011,
entre 2008 e 2011, com a chegada das UPPs, isso piorou porque o poder paralelo sai do âmbito municipal e segue para as baixadas, para, né, para as outras regiões periféricas do estado. Em 2015, eu lembro que uma menina de 11 anos, chamada Kailane, foi apedrejada porque estava saindo de um culto religioso ali na Vila da Penha, né? E em 2020, instala-se no estado do Rio de Janeiro um movimento denominado pela imprensa como narcopentecostal. Narcopentecostal, o que é isso? Mistura de crime com religião. Então, a gente vem no processo do pós-abolição. E os demônios somos nós. Os demônios continuam, é verdade. Os demônios continuam sendo nós, mesmo apesar da nossa cultura não ter essa figura do demônio, né? Isso é uma cultura cristã. E o alvo continua sendo nós e nossas religiões, nossas crenças e nossas culturas. Para concluir, quando o Brasil é pressionado a fazer, né, a abolição da escravatura, porque não foi por livre e espontânea vontade, sim por livre e espontânea pressão, 800 mil pessoas escravizadas são negligenciadas nos seus direitos sociais e outros direitos, e aí começa o processo de demonização, né? Então, é importante a gente se apropriar da Lei 9.982, mesmo que ela tenha sido aprovada por um grupo fundamentalista, por quê? A gente só vai conseguir ocupar esses espaços se a gente entender os nossos direitos. Nos cursos, a gente tem relatos, por exemplo, de mães de santo de Umbanda de 50 anos de casa, que estava ali no seu momento de fragilidade no leito do hospital e foi evangelizada obrigatoriamente, talvez até fora de suas faculdades mentais, e aquela população de terreiro fica órfã, né? Porque a mãe de santo se converteu ao evangelho em um momento de fragilidade. Sim. Eu que trabalho em hospitais, eu sei, qualquer coisa que se diga para acalentar, para confortar, né, as pessoas em situação hospitalizadas, né, é muita covardia fazer isso com as pessoas, né? Além de privá-las do seu direito de culto e de crença. A gente tem um relato de uma irmã no último curso que entrou um grupo desse fundamentalista num hospital aqui do Rio, salvo engano, e ela disse que não queria a palavra porque ela tinha religião. Então, o que ele fez? Ele pediu para a técnica de enfermagem fechar a cama dela com aquele compartimento de pano, né, aquela cortina, e eles começaram a fazer um culto ali dentro da enfermaria, que é um local de silêncio, de recuperação. Então, é grave o assunto, a gente só vai conseguir se apropriar disso se a gente vier para esse tema da Lei 9.982. Não precisa ser sacerdote, volto a dizer. E, para concluir, o Instituto Mojo Baxé, ele criou o Monacma no ano passado, que é o Movimento Popular Nacional dos Capelães de Matrizes Africanas, do qual o doutor Edio também participa para tentar nos levar aí a uma instância do Supremo Tribunal Federal. Hoje é a nossa última reunião, Babá Tomegê, espero que melhore para participar dessa reunião, porque ele é um dos candidatos, assim como eu e outros sacerdotes de terreiro, para o edital que vai abrir inscrição no dia 27 de maio, que ele diz o seguinte, uma vaga para pastor da Igreja Assembleia de Deus. E o que o povo de terreiro vai fazer nesse edital? Vai provocar a máquina jurídica, porque isso já passou dos limites. Isso vem acontecendo de 1944 a 2023, e a gente, mesmo que seja um grupo ínfimo, a gente está nessa luta pelo Monacma para também ocuparmos cargos públicos militares. O salário inicial é de R$9 mil. A gente tem tido muita luta para conseguir candidatos que tenham a formação de ensino superior para vir para a luta, mas a gente pretende, através de reparação histórica, fazer com que essas instituições militares se adequem, né? Elas tenham pelo menos um capelão de religiões tidas como pagãs ou de matrizes africanas para cada 2 efetivos capelães
da religião opressora, que é a cristã, historicamente, culturalmente falando. Então, a gente tem esse projeto também da capelania militar. Hoje é a nossa última reunião de candidatos, né? E a gente tem feito aí muitos trabalhos nesse viés, no viés social também, mas ganhando força com o Estado e com o município. Sozinho a gente não consegue, porque são poucos que querem. Vou usar a fala do nosso presidente, a luta continua, né? Porque eu tenho muita sensação, quando é pra gente, fica igual aqueles jogos de tabuleiro, tipo, aí a gente tem uma lei, tem um amparo, tem um não sei o quê, aí anda uma casa. Vamos efetivar não sei o quê, parece volte 10 casas, sabe? É uma desproporção muito grande, assim. E a gente precisa muito conversar sobre isso, igual a gente precisa falar de educação dentro dos terreiros, né? Porque a maioria das crianças e jovens de terreiros são de colégio público. E aí a gente tem agora uma educação que a garotada pode escolher, e no final das contas, quando chegar mesmo na hora de prestar o vestibular, continua sendo todas as matérias. E cadê o preparo durante esse tempo? Babá Rafael, já deixo aqui registrado que eu pelo menos tenho mais 2 episódios para poder gravar com o senhor. Eu queria muito conversar com o senhor sobre essa questão do juiz de paz, de fazer as cerimônias, que eu vi doutor Ed outro dia postando sobre isso. Isso dá um episódio. E tem uma outra coisa que o senhor também falou aí, que eu falei assim, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, que é de respeito ao Mosbaché, que a gente pode fazer. Então, já deixo aqui, pelo menos, o senhor tem aí mais uns 2 episódios para a gente gravar de assuntos mais específicos para a gente desmembrar, porque não dá para falar tudo num tempo só. Gente, me desculpa todos os contratempos que a gente teve, tá? Eu peço vocês que façam as considerações finais. Babá Rafael, o senhor, como é o novato na casa, começo pelo senhor. Primeiramente, gostaria de agradecer aí ao convite, né, da senhora, mãe Cláudia, nossa irmã Cláudia. É muito bom participar de conversas que Babá Tomegê está, porque ele também nos agrega, nos acrescenta, nos enriquece ao nosso debate. Realmente há muitas pautas sobre o direito dos pótimas, dos povos tradicionais de terreiro, que a gente tem que discutir. Juiz de paz eclesiástico, por exemplo, é uma outra legislação que está desde a Constituição de 88, é um título honorífico, que a gente tem capacitado. Por quê? O que acontece? Os nossos pretos velhos, nossos caboclos já casam, já fazem casamento desde que a Umbanda era Umbanda, né? O Candomblé virou Candomblé. E aí esse casal sai daquela cerimônia e vai para a igreja como uma sensação de que aquela cerimônia de terreiro não tivesse legitimidade legal ou religiosa mesmo, litúrgica, sabe? E a gente tem tentado ir à contramão dessa sensação e fazer com que o ministro de confissão religiosa de terreiro faça o casamento ali dentro do terreiro, tenha o efeito civil e até a possibilidade de gratuidade para esses nubentes, sem precisar pagar o juiz de paz cartorial. Então, é um tema relevante, sim. Sim, gratidão. Queria convidá-los a participar dessa luta no Monacma, no Quilombo Social Carolina Maria de Jesus. Nosso instituto é @Instituto Mosbaché no Instagram e no Face. Gratidão, a benção, meu irmão Tomegê, espero vê-lo em breve, se você melhorar na nossa reunião de candidatos. A benção, minha irmã Cláudia, gratidão, é uma honra, é um prazer, e a gente estará sempre disponível a falar sobre essas pautas de direito de pótimas, tá? Axé, e já está convocado, sem direito à recusa. Babá Tomegê, suas considerações finais? Olha só, meu irmão, muito obrigado. Mas presta atenção, porque ela faz umas ameaças pesadas, hein?
Não, Cuidado. não queime meu filme, não seja verdade, cruel. verdade. Ela ameaça, ó. Ela ameaça. Gente, eu espero ter contribuído para essa conversa, porque eu sou professor de história, né? E eu penso que a educação tem que começar lá da base. Tem alguns poucos anos eu estava dando aula para o ensino médio e eu reclamei com as professoras do fundamental e eu falei o seguinte: olha só, vocês estão me entregando um produto muito mal acabado. E as pessoas acharam aquilo um absurdo. Você está chamando os moleques de produto? Falei, olha só, eu estou quase no fim do mundo aqui. É assim que o governo olha para a gente. Nós estamos treinando pessoas aqui para apertar botão. Pouquíssimos daqui vão sair para ter cargo de chefia, para ter cargo. Vão sair, eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu sempre digo o seguinte: se eu conseguir botar 10 dos meus alunos na universidade, eu já estou feliz. Sim. Porque a realidade é essa. Então, quando eu falo isso, que às vezes eu uso palavras muito duras, mas eu penso que o nosso produto religioso, né, os nossos irmãos, precisam de muita educação de axé. Precisa de muito. E as pessoas, eu acho, confundem educação de axé e acham que falar de educação de axé é ficar lá fazendo uma cumba e canta e dança e reza e não sei o quê. É valorização da nossa cultura. Então, eu penso sobre isso, eu gostaria que todo mundo possa replicar esse material, transmite aí para os seus amigos, tá? E agradecer muito a presença, muito, muito mesmo. E se eu não viesse, ela ia me brigar. Sempre. Ela vai editar mesmo, então não adianta nada reclamar. Mas nossa parte, eu vou deixar registrado você falando mal de mim. Babá, Rafael, Babá Tomegê, agradeço de todo o coração que meu pai, Babá Ossan, possa sempre fazer com que vocês se sintam fortalecidos, renovados, para que vocês possam sempre florir, frutificar, dar sombra, né? Que vocês entendam os períodos, como as estações do ano, que vocês entendam os períodos de recolhimento, né? E de transformar-se, de transbordar, né? E Babá Rafael, em especial, conte comigo, estamos juntos, vamos conversar mais sobre isso, vamos trazer outras pautas, sim, né? Também já de casa, a gente está sempre junto. Gratidão muito, muito grande. Pessoal, em especial para você que ficou aqui com a gente, sempre agradeço. Tá? Em especial, quero mandar um beijo grande a alguns apoiadores. A gente tem no Apoia-se, né, que dá uma moral muito grande, a Yalorixá, Ana Lúcia Maior. Quero também mandar um beijo muito grande para alguns que seguem, estão sempre trocando figurinha, que é o Helder Silva, que é a Silsa e a Yalorixá Andréa Doxum. Beijo grande, beijo para você que ficou aqui com a gente até o finalzinho. Peço sempre que Exu possa estar refrescando os nossos caminhos e os cruzando no próximo episódio. Beijo, beijo, pessoal. Pessoal, só colocando. Aí a Mônica Jobá, né, infelizmente ela teve um problema de internet, tentou voltar algumas vezes e não conseguiu, mas deixamos aqui um grande abraço, agradecemos a contribuição e a Mônica. O podcast está sempre aberto para o dia e a hora que a senhora quiser vir, falar, trocar essas experiências.